Fala galera, beleza? Primeiro vídeo aqui meio um modelo diferente. Eu vou trazer a visão de você de meio que POV aqui de mexendo no meu computador. Hoje é dia de manutenção dele, então como ele não tá ali, ó, eu vou desmontar ele por completo, limpar todas as peças, trocar todas as pastas térmicas, tirar poeira, formatar, deixar ele zerado para ter um ótimo desempenho aí. Então eu quis trazer nesse modelo diferente aqui, né, nesse estilo POV aqui para vocês. Se vocês gostarem, vocês me avisam que eu trago mais vídeo assim, tá? Então, para isso a gente vai precisar de caixa de ferramenta, tá aqui. Vai precisar do paninho para limpar e o pincel. Então, o pincel e o pano a gente tira a poeira e limpa as partes mais sensíveis. E aqui a caixa de ferramenta onde a gente vai desmontar as coisas, tá? A gente vai desmontar a placa de vídeo, tudo, o cooler, tirar as fãs também, deixar, dar uma geral, dar um tapa nele por completo. Fechou? Então vou posicionar a câmera aqui, botar o computador ali na bancada, pra gente ter espaço e começar os trabalhos. Então, tamo junto, é nóis, fica com o vídeo. Pronto, galera, o computador está aqui na mesa. Podem ver que ele tá bem sujo, bem empoeirado. Isso que, tipo, eu limpei ele faz uma semana, duas. O problema é que aqui onde eu moro é área de construção, então tem muita poeira. Entra muita poeira. Aí, tipo, tem que ficar limpando de semana em semana, de 2 em 2 semanas, 15 em 15 dias, porque entra muita poeira e isso prejudica o computador, né? Todo mundo sabe que poeira entra nos trilhos dali do memória RAM, entra nos trilhos da placa de vídeo, e isso pode impactar na performance do computador, né? Nas fãs, então não resfria direito. Então, tudo isso impacta na performance do computador. Então, para você ter um computador com máxima performance, você precisa ter desde ele limpo a formatado, corrigido, sem nenhum problema no sistema operacional, enfim. Então vamos corrigir todos esses problemas, sanar todos esses problemas e se divertir, né? Porque isso daqui é uma diversão pra mim. Montar e desmontar o computador é como se fosse uma peça de Lego pra mim. Eu sempre gosto de fazer e me divirto fazendo, porque você aprende, você gera conhecimento, você gera casca na situação. Então, para você pegar um problema diferente, você já conhece o problema. Então, é isso. Vamos lá. Eu vou botar vocês agora num canto diferente para pegar toda a parte de desmontagem do computador. E é isso. Vai rolar um time-lapsezinho para vocês não ficarem aqui ouvindo só eu falar e, e ficar entediado. Mas eu vou desmontar rapidão. Quando a gente tiver o computador todo desmontado, eu passo aqui, mostro as peças que eu tenho no meu computador, o que eu tenho de hardware no meu computador aqui. E para quem quiser, se tiver curiosidade de saber, e é isso. Vamos limpar tudo e deixar zero bala. Rapaziada,
Eu sabia que ele tava sujo, mas eu não achei que tava tão sujo assim. Olha isso aqui. Ah, então. Tem um... Caralho, como é que pega isso aqui? Olha isso. Um bicho aqui, velho. Tem um bicho no negócio. Essa vez tava sujo, mas não sabia que tava tão sujo assim. Mas agora a gente vem passando o pincel pra tirar essa poeira mais grossa. Tira tudo. Depois a gente passa com um pano. A gente vem passando com um pano pra... Nessa superfície aqui a gente passa com um pano, porque isso aqui não sai com o pincel direito. Mas agora nessas superfícies que são mais sensíveis, que são mais difíceis de passar o pano, a gente vai passando o pano. Passar o pincel, né, no caso. Rapaziada, voltei aqui depois de muito tempo. Limpado, tá limpo. Consegui tirar, vocês viram a situação, cara? Daquilo eu consegui tirar, graças a Deus, ó. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu tenho uma AMD Ryzen 5 5600. Eu tenho aqui uma RX 6600 também. O coolerzinho é o cooler da AMD, que vem padrão no processador. Eu tenho dois pentes de 8 GB RAM da Kuso, 3600 MHz, DDR4. Placa-mãe, a minha placa-mãe, ela é uma Asus TUF. Tem uma Asus TUF A520 de entrada mesmo, mas ela serve, cara, e ela vai até, se eu não me engano, a AMD, o Ryzen 5 7000 alguma coisa, é 7200, alguma coisa assim, vai até o 7200, então ele é uma boa fonte, uma boa placa-mãe de entrada que vai até processadores mais parrudos. Eu tenho um SSD NVMe de 256 para o sistema operacional. E eu tenho um outro aqui de 256 também para jogos. E eu tenho aquele outro HD mecânico que eu mostrei para vocês para guardar jogos também. Então, o cooler tá aqui, algumas pecinhas ali, outras pecinhas ali. E o principal aqui. Eu já limpei tudo, agora eu vou limpar a placa-mãe, que tá um pouco suja. Depois montar tudo de novo e ligar para ver se vai funcionar. Pronto, rapaziada, ó. Eu limpei tudo aqui bonitinho. Botei o processador aqui, já no pininho certo, né? Todo mundo sabe que tem que botar com o pininho, a ponta do pininho pra onde aponta o soquete da placa-mãe. Então, coloquei o processador. Agora eu vou aplicar a pasta térmica. Eu já limpei. Agora não tem segredo, todo mundo faz. Aí, tipo assim, é meio que cada um segue a sua receita. Eu sempre faço do mesmo jeito e nunca deu problema, sempre deu certo. Então, o que eu faço? Eu pego a pasta térmica, tá? Tô usando essa pasta térmica aqui, ó, TS Code. Comprei lá no Mercado Livre. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aí que eu deixo o link dele pra vocês comprarem, tá? Direto do Mercado Livre. Então, vou usar a pasta térmica. O que eu faço? Eu sempre faço a aplicação no centro. Faço uma aplicação pequena no centro, ponho o cooler e o cooler mesmo espalha a pasta térmica pro processador. Tem pessoas que fazem dessa forma, tem pessoas que fazem de outras formas. Eu geralmente faço dessa forma. Fechou? É o que sempre funcionou pra mim e é o que eu sempre faço. Beleza? Então, aplicação bem no centro. Eu meço pelo olho aqui, tá? Não é uma coisa muito assim grotesca. Aqui já tá ótimo. Botei até um pouco demais, não tem problema. Ó, já coloquei, fechou? A gente volta aqui a pasta térmica, um pouquinho, volta o ar um pouquinho para tirar o excesso do bico e tampa de novo. Fechou? Sempre tampa de novo, hein, rapaziada, para não ressecar a pasta térmica. Pasta térmica aplicada. O que eu vou fazer agora?
Vou botar o cooler. Antes de eu colocar o cooler, eu vou botar as minhas memórias RAM. Por que eu vou botar a memória RAM? Porque esse cooler, ele dá meio que uma encostadinha na memória RAM. Não é que dá uma encostadinha, mas ele fica bem apertadinho aqui. Então se eu boto o cooler primeiro, depois a memória RAM, fica meio chatinho de botar a memória RAM. Mas eu vou colocar a memória RAM primeiro e depois eu boto o cooler. Não sei se vocês sabem, mas também a memória RAM tem a ordem correta de ser colocada, né? Pra você trabalhar em Dual Channel, que é o que eu trabalho aqui, com 2 pentes de memória RAM trabalhando, 3.600 MHz. Para você trabalhar em Dual Channel 3.600 MHz, você tem que colocar no trilho correto da placa-mãe. Então, como que funciona? Geralmente a placa-mãe ela já especifica para você o trilho correto, qual você deve colocar na ordem correta, tá? Então, geralmente é A1, B1, A2, B2. O meu A1 é o preto e o B1 é o preto. O que eu vou fazer agora? Vou colocar neles, tá? Então, abre a alavanquinha, olha se tá certo o encaixe, pluga, fez o clack, tá travado. Mesma coisa com o outro, tá? Então, o que você vai fazer? Pula uma casinha, pluga o outro. Fechou? Sempre verifica se tá certo, para não encaixar errado e não poder não quebrar o pino da memória RAM. Encaixou? Encaixa direitinho, faz com calma. Fez o clack, tá feito. Beleza, galera? Isso aqui, quando você faz uma limpeza, geralmente pode acontecer de o computador ligar e não dar vídeo. Por quê? Às vezes você limpa meio que superficialmente e entra poeira pro trilho da memória RAM. Entrou poeira pro trilho da memória RAM, rapaziada, todo mundo sabe que a memória RAM não vai funcionar direito. A memória RAM, ela é o componente que dá vídeo pro computador. Então, se você não tem memória RAM, se a sua memória RAM não está funcionando, o seu computador não vai dar vídeo. Ele vai ligar, vai fazer todos os sinais de que está ligando, a ventoinha vai rodar, a ventoinha da placa de vídeo vai rodar, a ventoinha do processador vai rodar, mas o computador não vai dar vídeo. Por quê? Porque provavelmente o trilho da sua memória RAM está sujo. Então o que você faz? Dá uma limpadinha. Antes de colocar a memória RAM, limpa de novo, limpa a memória RAM, limpa o trilho, e aí você conecta a memória RAM, beleza? Conectou a memória RAM, a gente não vai mexer mais nela. O que eu vou fazer agora? Essa é a ordem que eu faço, tá? Não sei se está certo ou errado, mas essa é a ordem que eu sempre faço. Agora eu vou botar o cooler, fechou? Então vamos lá, eu vou posicionar vocês direitinho pra ver a visão do cooler, porque a visão do cooler ela é um pouco diferente. Então acho que nessa visão POV aqui vocês não vão conseguir ver direito. Mas eu vou centralizar aqui no tripé e aí eu mostro pra vocês direitinho. Vamos lá, rapaziada. O que eu faço agora? Eu já botei a pasta térmica, mas vocês podem ver aqui atrás que ele tá sem o encaixe para parafusar. O encaixe tá aqui, geralmente quando você solta a fan, o encaixe solta também, porque a fan ela é presa nesse encaixe aqui diretamente, tá? Então o que a gente vai fazer? Pega o encaixe, coloca aqui. Eu não sei outra forma de fazer, eu geralmente faço assim, tá? Pego o cooler. Se vocês conhecem outra forma de se colocar a fan da forma, sei lá, se existe uma forma correta ou não, me avisa aí, deixa no chat que eu ajusto, mas eu sempre coloquei assim. Deixa só eu mudar vocês de lugar pra ficar mais fácil. Então, eu mudei de posição aqui só pra ver se vocês conseguem visualizar bem, tá? O encaixe tá aqui, né, onde parafusa a fan do cooler, né, do processador. Então, o encaixe ele aqui atrás. E aí na posição, eu sempre coloco o símbolo da AMD aqui onde está essa paradinha aqui de resfriamento. Então, eu esqueci o nome agora, mas eu sempre coloco virado pra cá. O que eu vou fazer? Encaixa na porca, ela dá rosca, encaixou, eu giro com a mão um pouquinho, não tem muito o que fazer. Ó, ele prendeu aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, lembrando, a rosca do cooler do processador sempre tem que ser cruzada, tá? Então, você rosqueou primeiro a de cima aqui, agora você vai rosquear a de baixo cruzando com ela, fechou? Você nunca rosqueia assim, em forma de quadrado, sempre daqui pra cá, ou então daqui pra cá, mas sempre cruzando. Por quê? Para não empenar o cooler e nem forçar demais o processador, tá bom? Então, rosqueou um pouco aqui, rosqueia um pouco na parte de baixo, tá bom? Rosqueou um pouco na de cima, rosqueia um pouco na de baixo. Ó, travou aqui, cuidado, travou aqui. E vocês vão sentir ele travando, tá? Vocês não precisam forçar muito depois que travar. Travou, não precisa rosquear mais, tá? As placas mães, todos os parafusos que vão nelas, vocês não precisam forçar.
estourar ali pra travar. Travou, deu a primeira trava, parou de apertar, já tá funcionando, já não vai precisar mais apertar, tá bom? Claro, não dá pra você deixar também folgado, você sente, vê que tá firme, acabou. Você vê que tá meio mole, dá mais uma apertadinha, verifica se algum parafuso ainda ficou solto, tá bom? Mas é isso. Agora, vou voltar vocês pra visão que eu vi pra eu colocar a placa de vídeo, e aí a gente faz toda a ligação aqui, a parte traseira, toda a ligação, e vamos ligar ele pra ver se ele vai funcionar. Fechou? Vambora. Pronto, voltamos, rapaziada. É isso, galera. Pra quem não sabe, acho que na verdade, acho que ninguém vai saber porque é o segundo vídeo do canal, mas o terceiro vídeo do canal, na verdade. Mas eu trabalho com isso, tá? Trabalho com TI. Bom, cresci mexendo em computador. Meu primeiro computador foi um Iron One, que tinha base operacional Linux. Então, eu cresci mexendo no computador, cara. Sempre tive essa curiosidade de mexer em computador e fuçar nas coisas. Então, eu tinha um computador Frankenstein com AMD Athlon A4, um bagulho tipo mó bizarro. Rodava CS, peguei, mano, patente alta jogando CS 60 FPS, entendeu? Então, tipo, eu sempre tive curiosidade em mexer em computador. E aí eu entrei na área, consegui comprar um computador melhor, né, que hoje em dia é esse meu computador. Meu último upgrade foi a placa de vídeo. Eu comprei uma RX 6600, essa placa de vídeo aqui. Tá me suprindo pra tudo que eu jogo. Qualquer coisa que eu faço, essa configuração que eu tenho hoje roda e roda tranquilamente. Então eu não tenho o que dizer de questão de periférico. É muito bom. A AMD é uma mãe, né? Para jogos é uma mãe, ela facilita muito. Embora tenha os seus contras, tem muitos prós também, tá bom? Então eu vou instalar a placa de vídeo aqui, a gente vai conversando. E a placa de vídeo pra mim sempre foi um gatilho, velho. Eu tenho muito medo de quebrar a placa de vídeo. Mas ó, não tem segredo, tá? É a mesma coisa da placa, é a mesma coisa da memória RAM. Você encaixou no trilho lá, ele vai fazer o clack. Fez o clack, rapaziada, você não força mais, tá bom? Fez o clack, ela tá presa. Verifica se tá nivelado, se tá tudo encaixadinho. Encaixou. Agora a gente vai passar pros parafusos. Eu sempre mantenho essa organização de parafuso aqui, tá? Inclusive, que organização. Deixa eu tirar esse aqui, tá sujeira aqui. Eu gosto de manter essa organização. Parafuso das fãs, parafuso da parte de trás do gabinete e o parafuso da placa de vídeo, tá bom? Porque eu consigo me achar assim. Se você vai colocando os parafusos escondido por aí, jogados em qualquer lugar, você não se acha e fica... A manutenção acaba sendo mais demorada porque você precisa achar os parafusos ou até você perde os parafusos, beleza? Então, bora lá. Aqui, ó. Parafusando. Primeiro, não tem ordem. Não sei se tem ordem, na verdade. Eu sempre coloco indiferente. Quando eu quero colocar em cima, eu coloco primeiro o parafuso em cima, depois o parafuso embaixo. Mas eu não vejo uma ordem a ser feita aqui, tá bom? No parafuso. Plugou o parafuso? Já era. Tamo feito. Então, beleza. Agora a gente fazer as ligações, tá bom, rapaziada? A gente vai ligar os cabos 24 o 24, o cabo do processador. Vai ligar esse carinha aqui, ó, do USB 3.0 que fica aqui na parte de cima. A gente vai ligar todos os cabos aqui e botar pra funfar. Fechou? Lembrando que eu preciso montar a parte das fãs ainda, tá? Que eu não montei. Inclusive, ó, as minhas fãs estão aqui, tá bom? São 4 fãs. São 4 fãs aqui, rapaziada. 3 ficam na parte da frente e uma na parte de trás, fazendo o fluxo de ar. Então, da frente traz o ar para dentro e o de trás leva o ar para fora. Fechou? Essa é a minha divisão de ar aí dentro do gabinete. Eu não sei como é que vocês fazem, mas eu faço dessa forma. Combinado? Agora, essa parte de trás aqui, ela tem, tá vendo que tem muito cabo aqui, né? Eu não tenho que fazer. Essa fonte aqui, ela não é modular. Você tem uma fonte da Husky de 550 watts. Cara, eu tenho essa fonte há mais de 4 anos, nunca me deu problema. O único detalhe é que ela não é modular, então eu não consigo definir os cabos que eu quero colocar nela. Tem que deixar todos os cabos aí e fazer aquele cabo management que a gente conhece. Bom, a ordem que tava era assim. Era assim. Então, vou colocar na mesma ordem, parafusar e boa. Das fãs eu não vou nem gravar, porque eu já gravei desmontando. O processo é o mesmo, é só fazer o processo reverso, beleza? Então eu não vou gravar para facilitar aqui o meu trabalho e para não ficar muito demorado para vocês, combinado? If I could do it and work on you, get up and make it work. Yo, if I could do it and work on... Rapaziada, esse foi o resultado. Então, se você gostou desse estilo de vídeo aí, segue, curte, comenta pra mais e vambora, tamo junto. Vou tentar trazer mais conteúdo como esse, conteúdo diversificado de live, game. Então eu faço live
diariamente lá no TikTok. Posto vídeos aqui no YouTube, tenho vídeo no TikTok, no Instagram também. Então, vou deixar todas as redes aí embaixo. Só seguir, compartilhar e tamo junto. Vamos alcançar essa nação aí que gosta de computador, que gosta de mexer em computador e que gosta de jogar também. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. My time will come, I just gotta be patient. Keep on pushing and take these